Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. E conforme o combinado, lá no nosso roteiro de estudos, nós iremos estudar a aula 17, os termos essenciais da oração, ok? Bem, nós já sabemos que os termos essenciais da oração, são o sujeito e o predicado. Bem, só que na aula 17 nós iremos falar somente sobre o sujeito e os tipos de sujeito, ok? Bom, antes eu trouxe o conceito do que é sintaxe para vocês, ok? Já que nós vamos trabalhar, os termos essenciais da oração, nós temos que antes, deixar bem claro, quais são os objetivos de estudo da sintaxe. O que é sintaxe? Então, eu trouxe aqui a definição, tá? Sintaxe é a parte da gramática que se dedica ao estudo das regras e dos princípios que regem toda a organização dos elementos constituintes do enunciado e de suas relações de concordância, de colocação e de regência, ok? Então, agora eu também vou falar sobre frase, oração e período. Exatamente. Por quê? Porque quando nós usamos a nossa língua, produzimos textos compostos de frases, orações e períodos também. Tá? Então, por isso, nós iremos agora conceituar frase, oração e período. Bom, vamos lá? Bom, o que seria uma frase? O que é uma frase? Então, eu trouxe aqui o conceito. Frase é todo enunciado com ou sem verbo, tá? Mas que tenha sentido completo. Então, eu trouxe aqui dois exemplos. Fogo. Perceberam que nesse enunciado, esse enunciado fogo, não tem verbo? Se não tem verbo, então eu tenho apenas uma frase nominal. Segundo exemplo, estou em casa. Então, dentro deste enunciado, estou em casa, nós temos um verbo. É a forma verbal estou, do verbo estar. Então, se no meu enunciado tem um verbo, eu vou chamar aquela frase de frase verbal, ok? Então, frase que não tem verbo, frase nominal. Frase que possui um verbo, frase verbal, ok? Agora vamos falar sobre oração. O que é uma oração? Oração, pessoal, é todo enunciado de sentido completo ou não, mas que possua verbo. Então, para que o enunciado seja uma oração, ele tem que possuir um verbo ou uma locução verbal, ok? Então, eu trouxe aqui dois exemplos. Maurício chamou o amigo. Então, dentro deste enunciado, eu tenho um verbo, é o verbo chamar. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. O outro exemplo agora, ele pediu que colaborássemos. Então, dentro deste enunciado, eu tenho dois verbos. São eles o verbo pedir e o verbo colaborar. Então, se eu tenho dois verbos dentro do meu enunciado, eu tenho duas orações. Se eu tivesse três verbos dentro do meu enunciado, eu teria três orações. E assim sucessivamente, ok? Bom, agora vamos falar sobre período. O que é um período? Período é um conjunto de orações. Exatamente. Então, vamos lá? Sabemos que temos, Sabemos que existe o período simples e o período composto, não é isso? Então, período é o conjunto de orações, beleza. Agora, existem dois tipos de períodos. Período simples e o período composto. Vamos ver aqui um exemplo? Fizemos o serviço. Então, dentro deste enunciado, fizemos o serviço, eu tenho um verbo só, que é o verbo fazer. Se eu tenho um único verbo, eu tenho uma só oração. Se eu tenho uma só oração, eu tenho um período simples, ok? Segundo exemplo, estudei e fui para a escola. Estudei e fui para a escola. Então, dentro deste enunciado, eu tenho dois verbos, exatamente. O verbo estudar e o verbo ir, que está flexionado no passado. É aqui, no caso, a forma verbal fui. Então, eu tenho dois verbos, Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto,
Ok, pessoal? Se eu tivesse 3 verbos, eu teria 3 orações, também teria um período composto. E assim sucessivamente, ok? Então, período simples é quando eu tenho apenas um enunciado que possui uma só oração. Período composto é quando eu tenho um enunciado formado por 2 ou mais orações, né? Então, se eu tenho aqui um enunciado com 2 verbos ou mais verbos, né? Então, eu tenho um período composto, né? Então, todo enunciado que é formado por 2 ou mais orações, nós chamamos de período composto, ok? Agora vamos falar sobre os tipos de frases. Exatamente. Pessoal, existem 5 tipos de frases. São elas: frases declarativas, frases interrogativas, frases imperativas, frases exclamativas e frases optativas. Ok? Vamos lá? Bom, quando falamos, vamos dizer assim, quando falamos em frases declarativas, né, são aquelas que ocorrem quando o locutor informa algo de maneira afirmativa ou negativa, tá? Então, as frases declarativas, elas podem ser afirmativas ou negativas, ok? Exemplos. É, Maria observava os anúncios do jornal. Maria observava os anúncios do jornal. Eu tenho aqui uma frase declarativa afirmativa, ok? Agora um outro exemplo, vamos ver? Maria não observava os anúncios do jornal. Maria não observava os anúncios do jornal. Então, perceberam que dentro dessa frase, né, que é uma frase declarativa, só que é uma frase declarativa negativa. Perceberam a presença, né, da palavra não? Né? Isso faz com que a minha frase fique negativa, ok? Então, existem 2 tipos de frases declarativas: as afirmativas e as negativas, ok? Bom, frases interrogativas, né, são aquelas que ocorrem quando se deseja retirar uma dúvida, né, ou obter uma informação de maneira direta, né, direta, quando empregamos o ponto de interrogação, ou de maneira indireta, tá? Quando empregamos o ponto final, mas mantendo sempre a ideia de interrogação. Vamos ver aqui 2 exemplos. Bom, quando eu pergunto assim: você precisa de alguma coisa? Você precisa de alguma coisa? Ponto de interrogação. Eu tenho aqui uma interrogativa direta, porque eu utilizei o sinal, né? Perdoe-me. Eu utilizei esse ponto de interrogação. Então, eu tenho aqui uma interrogativa direta. Agora, vamos a um outro exemplo. Gostaria de saber se você precisa de algo. Ponto final. Então, aqui eu tenho uma interrogativa indireta, porque eu não utilizei o ponto de interrogação. Eu utilizei um ponto final, mas mantendo sempre uma ideia, né, mantendo essa ideia implícita, né, de uma pergunta. Gostaria de saber se você precisa de algo. Então, esse gostaria de saber é que torna a minha frase, né, a minha interrogativa indireta também, ok? Agora, frases imperativas. Bom, são aquelas que ocorrem quando, né, o locutor expressa uma ordem, um conselho, né, uma proibição, um convite, um pedido, ou até mesmo uma súplica, tá? Empregando os verbos no modo imperativo. Exemplos: vá ao mercado agora. Então, aqui eu tenho uma frase, né, imperativa afirmativa. Agora, vamos ver um outro exemplo. Não vá ao mercado agora. Então, aqui eu tenho uma frase imperativa negativa. Perceberam a presença do não? Então, né, se vocês perceberem, a presença do não é que torna a minha frase negativa.
Então, o que nós podemos concluir? Existem dois tipos de frases imperativas, né? Existe a frase imperativa afirmativa e a frase imperativa negativa, quando nós utilizamos a palavra não, ok? Bom, agora vamos falar de outro tipo de frase. Vamos falar sobre a frase exclamativa. Elas ocorrem quando o locutor expressa um estado emotivo, né? E na linguagem oral é largamente favorecida pela entonação. Já na linguagem escrita, ela é marcada pelo ponto de exclamação, ok? Então, nós temos dois exemplos. Que susto! Então, que susto! Ponto de exclamação. Eu tenho uma frase exclamativa. Ele veio! Ponto de exclamação. Eu também tenho uma frase exclamativa. Perceberam a entonação? Né? Aquela entonação, né, que expressa o estado emotivo, né? Que susto! Então, frase exclamativa. E, por final, vamos falar sobre as frases optativas. São aquelas que ocorrem quando o locutor exprime um desejo, né? Exemplo, faça uma ótima prova, ponto de exclamação. Então, aqui eu tenho uma frase optativa, por quê? Porque o locutor está expressando um desejo. Outro exemplo, que Deus nos ajude, ponto de exclamação. Eu também tenho uma frase optativa, né? Porque o locutor está expressando, né, um desejo. Não é isso? Foi? Bom, vamos prosseguir agora. Agora sim, vamos falar, né, sobre um dos termos, né, essenciais da oração. E, como já falei anteriormente, nós vamos focar somente no sujeito. Então, eu trouxe aqui o conceito. O que é o sujeito? Sujeito é um ser ou coisa sobre o qual declaramos algo. Exemplo, os alunos dedicados chegaram calmamente. Então, o sujeito aqui, os alunos dedicados. Não é isso? Por quê? Porque é sobre eles, né, que nós estamos declarando algo, alguma coisa. Declaramos o quê? Que eles chegaram calmamente. Eles quem? Os alunos dedicados. Então, aqui eu tenho o sujeito. Ok? Fácil, né? Bom, falei anteriormente também que nós iríamos falar sobre os tipos de sujeito, né? Já sabemos o que é o sujeito, agora vamos classificá-los, né? Vamos entender, né, os tipos de sujeito, né, existentes. Vamos lá? Bom, nós temos aqui o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto, o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente, também conhecido como oração sem sujeito. Vamos lá? Bom, vamos começar falando sobre o sujeito simples. O que é o sujeito simples? O sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo e este vem sempre exposto. Vamos ver aqui? Os homens destroem a natureza. Quem é que destrói a natureza? Quem destrói a natureza? Os homens. Então, os homens aqui é o meu sujeito. Os homens. Agora, vamos lá. Quem é o núcleo desse sujeito? O núcleo é a palavra de maior importância, né? Então, aqui é a palavra homens. É o substantivo homens. Então, eu pergunto a vocês. Perceberam como que o meu sujeito só possui um único núcleo? Esse núcleo é a palavra homens. Sendo assim, eu tenho um sujeito simples. Segundo exemplo, Deus é perfeito. Quem é perfeito? Deus. Não é isso? Então, aqui eu tenho o meu sujeito. O sujeito aqui é Deus. Quantos núcleos tem o meu sujeito? Só tem um, é a palavra Deus. Então, se o meu sujeito só possui um único núcleo, eu tenho um sujeito simples, ok? Mais um exemplo. Os alunos estudam para a prova. Quem estuda para a prova, hein? Quem estuda para a prova? Os alunos. Quem é o núcleo desse sujeito, os alunos? É a palavra alunos. Então, se eu só tenho um núcleo, se o meu sujeito só tem um único núcleo, eu tenho um sujeito simples, ok? Agora, sujeito composto. Sujeito composto é aquele sujeito que possui dois ou mais núcleos. Vamos observar aqui. As vacas brancas e os touros pretos pastavam. Então, perceberam que quem é o sujeito?
as vacas brancas e os touros pretos. Esse é o sujeito da minha oração. Agora vamos lá. Quem é o núcleo, né? Quem são os núcleos, melhor dizendo, do meu sujeito, né, dessa oração? Quem são os núcleos? Os núcleos são as palavras vacas e touros. Então eu tenho dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, o meu sujeito é um sujeito composto. Ok? Outro exemplo. A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Quem é o sujeito da minha oração? A cegueira e a pobreza. Ok, então já identifiquei o sujeito. A cegueira e a pobreza. Quem são os núcleos do meu sujeito? Cegueira, pobreza. Então eu tenho dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, eu tenho um sujeito composto. Mais um exemplo. Fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. O sujeito da minha oração, fome e desidratação. Quem são os núcleos desse sujeito? Fome, desidratação. Então, o meu sujeito aqui, ele possui dois núcleos. Se ele possui dois núcleos, então eu tenho um sujeito composto. Último exemplo. Eu e a turma fomos ao jogo. Sujeito, eu e a turma. Quem é o núcleo desse sujeito? Eu, turma. Então, se eu tenho dois núcleos dentro do meu sujeito, eu tenho um sujeito composto. Ok, pessoal? Mais um tipo de sujeito, sujeito oculto, também chamado de sujeito elíptico ou sujeito desinencial, né? Então é aquele sujeito que vai ser determinado pela presença da desinência verbal, né? E não aparece explícito na frase, tá? Então por isso o nome é de sujeito implícito, né? Ou elíptico, vamos dizer assim. Então não vai aparecer, mas nós vamos identificá-lo através da desinência verbal, não é isso? Vamos lá? Exemplo, estamos sempre alertas, né? Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preços. Então aqui o sujeito que está, né, elíptico, né, que está oculto, é o sujeito nós, ele não aparece, né? Mas nós o identificamos. Por quê? Pela presença, né, da forma verbal estamos, né? Por essa desinência verbal, mos, né? Estamos. Quem estamos? Nós estamos. Então aqui eu tenho o sujeito oculto. O nós não aparece, mas pela conjugação, né, pela desinência verbal do verbo estar, a gente consegue identificar o sujeito. Outro exemplo. Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quem é que quero? Eu quero. Então, o sujeito que está oculto aqui é o sujeito eu. Só que ele não aparece. Por isso que eu tenho o sujeito oculto. Mas como que eu consigo identificá-lo? Eu consegui identificá-lo pela forma verbal, né? Pela desinência verbal. Quero. Quem é que quero? Eu quero. Então, eu achei. Foi? Eu consegui encontrar. Mais um exemplo. Estudaremos toda a matéria. Então, aqui estudaremos, o sujeito oculto é nós, porque nós estudaremos. Então, por essa desinência verbal, né, estudaremos, nós estudaremos, nós conseguimos identificar o sujeito oculto, que no caso é nós. Por isso que ele é chamado de sujeito oculto. Ele não aparece, o sujeito não aparece, mas nós conseguimos identificá-lo através da desinência verbal. Ok, pessoal? Próximo. Sujeito indeterminado. Bom, este tipo de sujeito não aparece explícito na oração, por ser impossível determiná-lo. Apesar disso, né, sabe-se que existe. Só que nós não conseguimos determiná-lo. Só por isso. Bom, existem algumas situações que vocês vão encontrar o sujeito indeterminado, né? Então vamos ver a primeira situação aqui, com verbos na terceira pessoa do plural. Então dizem, olha o exemplo aqui, dizem que a família está falindo. Então alguém diz, mas não se sabe quem, né? Eles dizem, elas dizem, só que nós não conseguimos determinar, né? Nós não conseguimos saber quem são eles, quem são elas. Alguém diz, mas não sabemos quem. Então, sendo assim, eu tenho um sujeito indeterminado dentro desta oração. Outro exemplo. Disseram que morreu do coração.
Então, alguém disse, mas não sabe quem. Eles disseram, elas disseram. Só que eu não sei quem são eles, quem são elas. Então, aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Por isso, tá? Perceberam que o meu verbo, né? O verbo aqui se encontra na terceira pessoa do plural, ó. Disseram, eles disseram, elas disseram. Só que eu não sei quem são eles, quem são elas. A mesma coisa, né, aconteceu no primeiro exemplo. Dizem, eles dizem, elas dizem. Perceberam que o meu verbo está conjugado na terceira pessoa do plural também? Só que nós não conseguimos determinar, né, o sujeito. Eles, elas, nós não sabemos quem são eles, quem são elas. Mais um exemplo. Fizeram o trabalho. Então, alguém fez, não se sabe quem. Eles fizeram, elas fizeram. Só que eu não sei quem são eles, quem são elas. O meu verbo está conjugado na terceira pessoa do plural, então eu tenho um sujeito indeterminado. Foi? Mais uma situação, com verbos na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula C, que nós chamamos de índice de indeterminação do sujeito. Exemplo. Precisa-se de mão de obra especializada. Então, não se pode determinar quem precisa. Alguém precisa, eu não sei quem é esse alguém. Então, pelo fato do verbo precisar, né, se encontrar na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula C, que nós chamamos de índice de indeterminação do sujeito, pelo fato do verbo precisar ser o verbo transitivo indireto, porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, aqui nós temos um sujeito indeterminado também. Bom, atenção, prestem atenção. Quando o pronome ser, aquela partícula ser, aquele pronome ser, acompanha um verbo transitivo direto, aí o que vai acontecer? Esse pronome ser não vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Pelo contrário, ele vai ser chamado de pronome apassivador. E a oração vai passar a apresentar um sujeito. Ela vai passar a apresentar um sujeito. Então, olha o exemplo aqui. Aluga-se apartamento mobiliado. Então, essa frase está na voz passiva sintética, né? Aluga-se apartamento mobiliado. Então, perceberam que quem aluga, aluga alguma coisa? Aluga o quê? Apartamento mobiliado. Então, esse verbo alugar é um verbo transitivo direto, ok? Sendo assim, esse pronome ser vai ser chamado de pronome apassivador. Por que ele vai ser chamado de pronome apassivador? Porque ele me permite, né, fazer a transposição da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Olha como ficou na voz passiva analítica a mesma frase. Apartamento mobiliado é alugado. Então, quem é o sujeito? Apartamento mobiliado. Perceberam que eu consegui, né, descobrir o sujeito? Eu consegui achar o sujeito? O sujeito aqui é o apartamento mobiliado. Sendo assim, né, esse termo é alugado, que é uma locução verbal, né, faz com que a minha frase, né, fique na voz passiva analítica. Por isso que esse pronome ser é chamado de pronome apassivador, porque me permite fazer a transposição da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Ok? Sendo assim, eu consigo descobrir o sujeito. A oração passa a ter sujeito. Ok? Bom, vamos falar agora do sujeito inexistente, também chamado de oração sem sujeito, tá? É designado por verbos que não correspondem a uma ação, né? Como fenômenos da natureza, né? Entre outros. Bom, bichinho aqui. Vamos lá? Bom, então primeira situação. Verbos indicando fenômeno da natureza. Bom, choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Perceberam que aqui eu tenho, né, eu tenho um verbo, né, expressando o fenômeno da natureza. Né? Eu tenho um verbo que expressando o fenômeno da natureza, chover. Então, choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Quando isso acontece, eu tenho uma oração sem sujeito, tá? Conhecida também como sujeito inexistente, ok? Então, encontrei um verbo indicando fenômeno da natureza, já sei que a minha oração é uma oração sem sujeito. Ok, pessoal?
Bom, pode ser qualquer outro verbo, né, que indique fenômeno da natureza. Chover, trovejar, nevar, ventar, não é isso? Anoitecer, também. Amanhecer, né? São verbos que indicam fenômeno da natureza. Agora vamos para a segunda situação. O verbo haver no sentido de existir ou ocorrer, tá? Então, observem esses dois exemplos. Houve um grave acidente na avenida principal. Essa forma verbal aqui, houve, né, do verbo haver, possui o mesmo sentido de existir, né, de ocorrer, perdoe-me, de ocorrer, né, houve um grande acidente na avenida principal, desculpa, houve um grave acidente na avenida principal. Então, ocorreu um grande acidente na avenida principal. Então, quando o meu verbo haver possui o mesmo sentido, né, de ocorrer ou de existir, a minha oração, ela não tem sujeito, tá? É oração sem sujeito. Segundo exemplo, há pessoas que não valorizam a vida. Então, existem pessoas que não valorizam a vida. Então, quando o verbo haver possuir o mesmo sentido, né, for sinônimo do verbo existir, a minha oração é sem sujeito. Então, há pessoas que não valorizam a vida, oração sem sujeito. Ok? Mais uma situação. Com o verbo fazer, vem o verbo fazer, indicando tempo ou clima. Ok? Exemplo. Faz meses que não a vejo. Então, faz meses. Então, o verbo fazer aqui está indicando o quê? Tempo. Ó, faz meses que não a vejo. Né? Faz tempo que não a vejo. Então, aqui eu tenho uma oração sem sujeito também. Tá? A oração não tem sujeito. Segundo exemplo. Faz sempre frio nessa região do estado. Então, faz sempre frio. Perceberam que o verbo fazer aqui está indicando o clima frio, ó. Faz sempre frio nessa região do estado. Todas as vezes que isso acontecer, a minha oração é sem sujeito, tá? Minha oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Ok? Verbo fazer, expressando clima, né, indicando clima ou tempo, oração sem sujeito. Bom? Agora, verbos ser, estar e ficar. Vamos ver aqui? A oração é classificada como oração sem sujeito quando esses verbos se referem a fenômenos da natureza ou a expressões temporais. Exemplos. Ficou bastante escuro. Então, perceberam que o verbo ficar aqui, né, está expressando, está indicando o fenômeno da natureza. Sendo assim, a minha oração é sem sujeito. Segundo exemplo, será muito tarde? Então, aqui o meu verbo ser também está indicando o fenômeno da natureza. Então, eu tenho aqui uma oração sem sujeito. Terceiro exemplo, como estava frio. Perceberam que o meu verbo estar aqui, né, também está indicando o fenômeno da natureza, né, uma expressão temporal, né? Então, aqui eu tenho também uma oração sem sujeito, ok? Olha o frio, aí ó, o fenômeno da natureza, né? Frio, não é isso? Bem, o verbo ser indicando horas e data também. Então aqui ó, são 8 horas da manhã. Então aqui o meu verbo ser, por estar indicando horas, né? Eu vou dizer que essa oração também é oração sem sujeito. Outro exemplo. Hoje são 2 de agosto. Um exemplo. Hoje são 2 de agosto. Então, o meu verbo ser aqui, né, por estar indicando uma data, também vou dizer que essa oração é uma oração sem sujeito. Ok, pessoal? Agora, cuidado. Em sentido figurado, qualquer verbo de fenômeno da natureza pode passar a admitir um sujeito. Observem aqui esse exemplo. Choveram aplausos após a palestra. Choveram aplausos. Então, aqui o verbo chover não está indicando o fenômeno da natureza, não. Tá? Ele está sendo empregado no sentido figurado. Aí sim. Então, aqui choveram é um verbo e aplausos passa a ser o sujeito da minha oração. Tá bom? Aí aqui sim eu tenho o sujeito. Quem é o sujeito? Aplausos. Choveram aplausos após a palestra. Então, aqui, sujeito, aplausos. Por quê? Porque sujeito aqui, aplausos.
Por quê? Porque a palavra choveram aqui, né, passa a ser um verbo, tá? Não tem mais nenhuma ligação com o fenômeno da natureza, tá? Então, choveram aqui está sendo empregado no sentido figurado. Por isso que nós identificamos o sujeito da oração, que no caso é a palavra aplausos, o meu sujeito. Ok, pessoal? Bem, encerramos aqui a nossa aula 17, falando sobre frases, orações e períodos. E também todo esse estudo, né, sobre sintaxe e também sobre os termos essenciais da oração, que no caso nós focamos apenas no estudo sobre o sujeito, tá bom? Bom, dedico a todos bons estudos. Não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!